Antes de iniciar, né, eu queria compartilhar com vocês uma passagem de João, do Evangelho de João, onde ele cita uma fala de Jesus, né? Quando Jesus, reunido com seus apóstolos, fala para eles, né? Eu tenho-vos dito dessas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu acho que essa é uma das falas de Jesus que mais me marca, né? Porque ele está ali num momento muito difícil com seus apóstolos, né? Ele já está se despedindo e se preparando para ser crucificado. Ele sabe, né, como sempre soube, de tudo que ia acontecer com ele. E naquele momento, ele acha importante compartilhar isso com os apóstolos, né? Por isso que ele diz, eu tenho-vos dito dessas coisas, né? Ele começa a contar, vocês serão perseguidos, né? Vocês negarão, vocês fugirão, se dispersarão, porque naquele momento estavam todos unidos ali, né? Envolvidos com aquele amor, né? Mas é claro, como homens falíveis que ainda eram, né, tiveram seus momentos de fraqueza. E Jesus, claro, já sabia disso. Então ele fala para eles, né? E eu quero contar dessas coisas para que quando elas acontecerem, vocês se lembrarem dessa minha mensagem, que é uma mensagem de esperança. Porque apesar das aflições, vocês vencerão. Eu acho que essa é uma das grandes mensagens de esperança que Jesus nos dá. Primeiro, ele vem e diz pra gente, né? No mundo tereis aflições, né? Por que Jesus fala isso? É uma praga que ele nos rogou? Com certeza não, né? Jesus sabia das coisas e mais ainda, sabe da nossa particularidade, da nossa imperfeição ainda, né? De espíritos imperfeitos que ainda somos. Então as aflições nada mais são do que o resultado dessas nossas más tendências ainda, das nossas escolhas equivocadas que a gente ainda faz, não é? Então a gente muitas vezes se depara com situações difíceis na nossa vida, né? Às vezes até lamentamos, nos queixamos, mas a gente talvez não pare para pensar, né, que essas situações são decorrentes de escolhas nossas. Muitas vezes escolhas que a gente faz baseado no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Então, com certeza, o resultado disso vão ser os tormentos, vão ser as tristezas, o sofrimento, né? Porque a gente ainda está aprendendo a amar, aprendendo a escolher melhor, a escolher bem, de acordo com a lei de Deus. Então, quando Jesus fala, né, que no mundo tereis aflições, ele está simplesmente constatando algo, né, que a gente precisa pensar. Vivemos num mundo de provas e expiações. Não tem como ser diferente. A gente não pode se iludir, né, achando que quando encarnamos aqui, a nossa vida vai ser um mar de felicidade. Nós podemos sim buscar, devemos, né, porque ninguém reencarna para sofrer. Ninguém. Não está no plano, no planejamento de ninguém, de nenhum de nós, ainda que sejamos espíritos imperfeitos. Ninguém vem aqui para ser infeliz, para passar por dores, por sofrimento. Tudo que a gente passa na nossa vida é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento. Aprimoramento do quê? O que é essa reforma íntima que a gente fala? Nada mais é
do que a transformação de quem nós somos. Quem nós somos? Quem somos nós? Nós temos essa consciência de que somos espíritos? Porque muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente se desliga completamente dessas questões espirituais. A gente fica tão preocupado com as questões materiais do mundo, né, que são importantes também, né? A gente precisa comer, a gente precisa morar, a gente precisa se relacionar também, né? E é assim que a gente vai adquirindo as experiências que nos farão melhores ou não. Vai depender do quê? Das escolhas que a gente fizer. De como eu vou me relacionar com as pessoas com as quais eu convivo. Com as pessoas que fazem parte da minha ambientação. Aquelas que muito provavelmente nós escolhemos. Porque somos espíritos responsáveis, não é? A gente está aqui buscando melhorar, buscando crescer, não é verdade? A gente, de alguma maneira, se esforça muito para cada dia ser melhor, não é? Eu acredito que todos nós aqui temos esse objetivo, senão nem estaríamos aqui agora, né? Sábado à noite, tem milhões de coisas para se fazer. E a gente está preocupado com as questões do espírito. Somos ou não somos responsáveis? Né? Somos muito. Então, nós tivemos uma grande participação no nosso planejamento. Ele não foi, provavelmente, ele não foi imposto. Nós sabemos, nós tivemos a consciência do que viríamos fazer aqui. Por isso que, na maioria das vezes, não podemos reclamar das situações que nos acontecem. Porque elas são resultados das nossas escolhas ou são provas que nós escolhemos lá na pátria espiritual. Para aqui passarmos, para sermos espíritos cada vez melhores, não para sofrermos. O sofrimento cabe a nós. A gente pode passar pelas situações, pelas provas que nos são colocadas de uma maneira muito mais serena. A gente pode sim passar por essas situações com tranquilidade, com fé, com resignação, não é? Com certeza muitos de nós aqui já conseguiu isso, né? Em momentos de dores, de conflito, de crise. A gente até consegue, né? Tem momentos que fica mais fácil, a gente está mais equilibrada, não é? E a gente consegue ter mais lucidez, compreender a situação que nos envolve naquele momento e tentar buscar uma solução melhor para tudo. Então, esse é um olhar que a gente deve ter diante das aflições. E quando Jesus fala que nós venceremos o mundo, né? Porque ele fala isso, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala isso para que nós acreditemos e tenhamos essa esperança e essa realidade de que isso é possível. Porque vencer o mundo, o que é? É conquistar posses, é ter sucesso na vida, ter poder. Será que era disso que Jesus estava falando? Quando ele falou da vitória dele diante desse mundo? Porque Jesus não foi criado perfeito, né? Todos nós sabemos. Ele teve o mesmo percurso que nós ainda estamos tendo. Ele foi criado simples e ignorante, não é verdade? Todos aqui aprendemos isso. Ou pelo menos, né, já ouvimos falar. Porque senão Deus não seria justo, né? Já criar um espírito perfeito, vem aqui ensinar pra gente uma coisa que ele já ganhou de brinde no nascimento. Não é verdade. Jesus fez o percurso dele, do simples e ignorante,
até a perfeição. Passou pelas vicissitudes que ele precisava, mas é claro que ele fez isso há bilhões de anos que ele está na nossa frente, né? Mas ele vem aqui nos dizer o quanto é possível essa caminhada para nós também. Então, vencer o mundo que Jesus fala para nós é vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições, as nossas más inclinações, as nossas más paixões. Porque no dia a dia a gente pode perceber que a gente acaba cedendo muito aos nossos desejos, às nossas paixões. Eu quero aquilo porque eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Quem de nós nunca fez isso, né? Nós temos esse mau vício, né? Essa tendência, em função do nosso orgulho, ainda predominante em cada um de nós. Mas o que é importante? A gente acordar, a gente ter a consciência de que ainda estamos nessa caminhada que Jesus fala e que temos muito potencial a vencer. É isso que a gente precisa ter na nossa mente. Capacidade a gente tem, senão não estaríamos aqui, né? Porque ninguém vem para sofrer nem fracassar, né? Nenhum espírito anda para trás. A gente só caminha rumo à perfeição, a cada dia melhor do que somos, a cada momento, a cada segundo, não é? Por mais que ainda não tenhamos todas as atitudes como deveriam ser, a cada momento somos melhores do que antes, não é? Se a gente parar para pensar, hoje sou muito melhor do que ontem. Hoje não faria coisas que eu já fiz há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, em outras encarnações. Nós estamos sempre nessa caminhada progressiva, porque existe uma lei divina que não pode ser violada, que é a lei do progresso. Isso está em nós. Somos criaturas divinas e somos submetidos a essa lei. Então, a gente precisa começar a refletir sobre essas questões para que a gente possa tomar consciência de quem somos e do que precisamos melhorar, para vencer esse mundo, para vencer a nós mesmos e em algum momento chegarmos lá e sentarmos, ficarmos do lado de Jesus. Espíritos co-criadores, né, espíritos crísticos, porque nós chegaremos lá. Jesus também disse isso. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. É forte isso, né? Jesus fala isso pra gente, né? Acreditar, apostar, né? Vai lá, Tereza, que você consegue. Será que a gente tem essa crença em nós? Será que acreditamos no nosso potencial do mesmo jeito que Jesus acredita que o nosso Pai, que é a inteligência suprema, acredita em cada um de nós? Senão não teríamos recebido o dom da vida, a bênção de estarmos aqui, ainda que com dificuldades, porque passamos por dificuldades, mas é uma bênção. A dor é uma bênção que Deus deu aos seus eleitos, envia aos seus eleitos. Então é bom sofrer, né? Tem espírita que gosta de falar isso. Sofrer é bom, que eu pago meus karmas, né? Já resolvo as pendências. Não é isso. Não é isso que Deus fala, que Deus espera de nós, né? O que Ele espera de nós é que talvez durante a nossa caminhada a gente ainda não tenha despertado para aquilo que a gente veio fazer aqui. Então a dor vem para nos dar um chacoalhão, não é?
Porque quando está tudo bem na nossa vida, qual é a nossa tendência? Se acomodar, né? A gente se acomoda, tem jeito, né? Às vezes a gente até fala, né, Ricardo? Nossa, tá tudo tão bom, dá até medo, né? Alguma coisa vai acontecer, né? Porque a nossa, assim, falta de fé às vezes é tanta, né? E a tendência nossa é não mexer naquilo que tá bom, não é? Tá tudo certinho com os amigos, né? Assim, o amigo vai, passa a mão na sua cabeça, ai, Simone, você é tão bonita, maravilhosa, né? Você vai achando que é, né? E na verdade não é isso que você veio fazer aqui. Na verdade, a gente precisa olhar para nós, para o nosso íntimo, com muita honestidade, de reconhecer as nossas falhas. Porque senão a gente não pode transformar, né? Como é que eu vou transformar algo que eu desconheço? Se eu ficar achando que eu sou linda e maravilhosa, eu nunca vou fazer aquilo que eu vim fazer aqui. Vou ficar me iludindo de que eu sou santa, de que eu sou perfeita, e não é verdade, senão não estaria aqui, né? Estaríamos em outro mundo, não é verdade? Estamos todos aqui, nesse mundo de provas e expiações. Então ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos com provas muito semelhantes. Às vezes conversamos, né, entre nós e vemos, eu também, não é? A gente se identifica com a dor do outro, porque está em nós. Senão a gente estaria em outro planeta, vivenciando outras experiências. Mas estamos aqui juntos, passando por provas muito parecidas, que faz a gente despertar, né? Mas com relação a essa frase de Jesus, eu acho que ajuda muito a gente entender essa passagem também, quando a gente recorre ao livro Boa Nova, né? Tem o capítulo Bom Ânimo, em que Jesus conversa com Bartolomeu. E Bartolomeu era um dos discípulos mais dedicados a Jesus. Ele era muito empenhado. Ele estava sempre disposto a trabalhar, a fazer tudo por aquele mestre que ele tanto amava. Só que Bartolomeu tinha uma característica que eu acho que muitos de nós vai se identificar, né? Ele tinha uma lamentação pelas coisas da vida. Ele se queixava, ele era até entristecido, porque ele vivia numa família que não o compreendia, que não aceitava essa escolha dele de seguir a Jesus. E ele achava isso uma injustiça. Algum de nós já se sentiu injustiçado alguma vez na vida? Perseguido? Nossa, fulano não me entende. Eu faço tudo do bom e do melhor. Ninguém reconhece. Será que a gente se identifica com essas coisas, né? E Bartolomeu essa história de Bartolomeu traz essa reflexão para nós. Aliás, o livro Boa Nova, ele é maravilhoso por causa disso, né? Ele conta sobre a história de Jesus com os seus apóstolos, né? E mostrando o quanto aqueles espíritos que fizeram coisas maravilhosas, né? Que dedicaram suas vidas a viver, a pregar o Evangelho, a difundir a Boa Nova, mas eles tinham muitas falhas. Eles eram humanos. Eles eram espíritos imperfeitos ainda, como nós. Jesus não foi lá e fez uma seleção de 12 espíritos perfeitos que fossem auxiliá-lo nessa caminhada. Não. Ele escolheu a dedo, não foi? Aqueles discípulos. Cada um com suas características próprias. Cada um com um aprendizado muito importante para cada um de nós. Porque a gente vai se identificar com aqueles homens. Com a rudeza, né? O Pedro, aquele homem rude, né? Mas olha a grandeza desse homem, né? Que edificou todo um trabalho. Então, voltando a Bartolomeu, ele tinha essa característica.
de estar sempre chateado, se lamentando das coisas. E Jesus, é claro, sempre atento a isso. E um dia ele resolve ir conversar com Bartolomeu. Como se fosse uma assistência fraterna, né? Seria maravilhoso fazer uma assistência com Jesus, né? Já pensou que a gente até, né? O coração até dispara, porque imagina aquela vibração, né? Mas enfim, a gente pode fazer isso, né? Através da prece, através do Evangelho, né? O Evangelho é um bate-papo com Jesus, não é? A gente pode sentir ali Jesus falando, né? Essas frases, né? Essas palavras de Jesus têm uma imantação que a gente não consegue, né? Ouvir aquilo sem tocar no coração mesmo. Então Jesus resolve conversar com Bartolomeu, né? Saber por que ele, né? Estava sempre daquele jeito, reclamando, lamentando dos seus familiares, né? E aí ele começa a falar que ele vive um grande conflito em relação a isso. Porque ele está ali do lado de Jesus. Ele está conhecendo a Boa Nova, o Evangelho, as lições do Mestre. Está vendo, né, aquele homem, né, vivenciar, testemunhar aquele amor que ele não só falava, que a gente pode até falar, né? Mas será que a gente faz a mesma coisa, né? Mas ele não. Ele via Jesus ali no dia a dia, não julgando, sendo indulgente, sendo tolerante, respeitoso. Imagina, né? E ele ainda assim ter essa tristeza dentro dele, né? Ele vivia esse grande conflito. Ele falava, como que eu tenho tudo isso e ainda não consigo, né, me curar dessa melancolia? E na realidade, Jesus simplesmente fala para ele que tudo é uma questão de tempo. Olha a generosidade de Jesus, né? Porque ele não exigia nada e ele fala isso. O Evangelho, a Boa Nova, não exige nada de nós. Porque Deus nos respeita, né? Do jeito que nós somos. Ele quer que a gente avance. Mas ele não fala, é agora, Simone. Se você não resolver essa questão agora, não tem outra oportunidade. Deus faz isso com a gente? Não, ele vai lá, quebrou a cara, errou de novo, vai, levanta, tenta e vai, empurra, carrega no colo, né? Quantas vezes a gente não se sentiu apoiada, amparada, carregada no colo, né? Então, Jesus fala isso para Bartolomeu. O Evangelho não impõe, não exige nada. Agora, a gente precisa entender que essa notícia, que a Boa Nova, essa boa notícia é um motivo de alegria. A gente precisa levar essa alegria aos outros. Quando que uma coisa nova, uma novidade, não traz esse sentimento? E é isso que precisa ser contagiado. E aí a gente traz isso para a nossa vida, não é? Porque a gente conhece o Evangelho, não é? Eu acho que daqui todo mundo deve. Pelo menos Jesus todo mundo já ouviu falar. Há mais ou menos 2000 anos, né? A gente está ouvindo essas historinhas dele. Então a gente conhece a Boa Nova. O que nos falta? Vivenciá-la, né? Trazer esses ensinamentos para dentro de nós. E é o que Jesus fala para Bartolomeu. Primeiro, o Evangelho precisa florescer dentro de nós, para depois contaminar os outros. E o que seria esse florescer do Evangelho? O que é para nós deixar essa Boa Nova florescer na nossa vida? É a nossa emanação fluídica, né? É aquilo que a gente emana para o próximo. Aquilo que a gente está transmitindo para aqueles que convivem com nós. Será que eu tenho noção e consciência do aroma que eu emito?
que eu transmito para aqueles que estão à minha volta? Às vezes assusta, né? Que tipo de perfume que eu estou contaminando o ambiente que eu vivo? É esse florescer que Jesus fala. Porque, na realidade, a transformação que a gente precisa fazer é a transformação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Porque são eles que dão a textura, não é? O odor, a vibração para aqueles que estão à nossa volta. As palavras que a gente fala, elas são o quê? Elas só expressam o que a gente pensa e o que a gente sente, não é? Às vezes a gente até engana um pouquinho, né? Às vezes a gente até fala uma coisa e pensa outra. Mas a vibração, a gente não engana, não é? Quando uma pessoa fala uma coisa e você vê que não é verdade, a gente sente, não sente? Não senti aquela energia, aquela vibração de amor, de verdade, não é? A gente sente isso, porque a palavra, ela fica vazia, não é? Que não é o que acontecia com Jesus. As palavras dele tinham a vibração da verdade, que é a lei de amor. Quando ele falava, por isso que as pessoas se calavam, por isso que Pilatos se calou. Ele não tinha resposta para dar para Jesus. Diante daquela verdade absoluta que ele nem entendeu, né? Que rei é rei de onde, né? Ele não entende, porque Jesus está falando de outras coisas, não é do mundo material. Mas a vibração com que ele fala, ela é intensa de amor. Então, por isso que ele atinge, por isso que ele consegue contaminar, né? E trazer para si aquelas pessoas que o acabaram seguindo, né? Então, a gente precisa começar a prestar atenção nesse florescer do Evangelho. Se eu estou conseguindo levar este perfume para o ambiente que eu vivo. Porque para dar fruto, a flor passa por um processo de transformação, não é? Ela primeiro é uma flor, ela vai se transformando para virar o fruto. Não é o inverso, né? Se tem biólogos aqui, vão saber explicar até melhor. Né? Mas não vem o fruto depois a flor. Não vem o fruto e depois a semente. É a semente que já foi plantada em nós, não foi? É a semente do Evangelho, já está ali, ó, há 2000 anos. Então ela está plantada. Ela está, na realidade, na nossa consciência. A gente tem as leis divinas na nossa consciência. Então a gente não pode nem se justificar dizendo que não sabia, né? Eu não sabia que eu não devia agir assim. A gente sabe, não sabe? Quando a gente faz alguma coisa errada, dá aquela, né? Não devia ter falado, não devia ter pensado, não devia ter feito isso. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado. Quando a gente escolhe fazer errado, é conscientemente. É usando o nosso livre-arbítrio, não da melhor forma. Porque ele não está sendo usado para o bem. Então não adianta justificativas. A gente já está num momento da nossa existência até espiritual que a gente não tem mais como fingir que não sabe. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Não, a gente já sabe. Quando a gente quer, a gente age de acordo com as leis divinas, não é? A gente inclusive sabe com quem a gente pode agir certo e agir errado, não é? Se a gente está numa situação, vamos pensar no trabalho, não vamos nem falar da família, que é mais pessoal. Se a gente está no nosso ambiente de trabalho, a gente não dá uma resposta desaforada para o nosso chefe, dá? A gente pelo menos pensa 10 vezes antes de falar, não pensa?
Será que eu devo falar isso? Por que a gente pensa? Porque a gente sabe que vai sofrer as consequências. Agora, quando a gente está ali, no nosso meio familiar, a gente age da mesma maneira? A gente passa por esse crivo? Ou a gente... Não, o Henrique está fazendo assim, não passa. A gente acha que a intimidade, né, que o nosso amor incondicional nos permite, né, falar o que quer. Não é verdade? A gente não tem cerimônia, que a gente brinca, né? Ah, tá tudo em casa, né? Aí a gente acaba até ofendendo e magoando aquelas pessoas que a gente mais ama. A gente não é meio esquisito às vezes, né? Contraditório, que é um conflito que Bartolomeu vivia. A gente vive isso no nosso dia a dia, não é? Eu acho perfeita essa história de Bartolomeu, porque somos nós. A gente sabe como agir, mas a gente não age. Então o que está faltando? Vontade. Acionar a nossa vontade, que é um atributo do nosso espírito. Porque a gente fala, eu queria tanto melhorar, né? Queria tanto ser perfeita, queria tanto isso, queria tanto... Mas não é verdade. Porque a hora que a gente decidir fazer diferente, a gente vai fazer. Se a gente pegar um exemplo do mundo aqui, material, que às vezes fica mais fácil, né? A gente pegar exemplos do dia a dia, né? Se a gente está lá, uma luta contra a balança, né? Ai, começar uma dieta, né? A gente fala, segunda-feira eu começo. Deixa para terça, deixa para quarta, deixa para quinta. Vai adiando, não é? Por quê? Porque a gente ainda está naquela zona de conforto. Tudo bem, uns quilinhos a mais, tudo bem. Só que aí, o que vai acontecer com a nossa vida? Pode vir uma doença. Aí a gente vai aprender a fechar a boca, não vai? Aí a gente vai aprender a se controlar. Porque eu tive várias oportunidades. Aí veio a bênção de Deus. Ele fala, Simone, você precisa acertar agora. Se você não conseguiu nesse caminhar de amor, vai ser pela dor. Aí, o que a gente faz? Aí a gente arruma tudo bonitinho, porque a gente morre de medo de morrer, né? A gente não quer, né, Henrique? Então, aí a gente faz tudo bonitinho, né? Nem sempre, mas a gente, né, se esforça muito mais. E o esforço que eu tenho que fazer para vencer as más inclinações, que é o que nos torna bons espíritos, lembra lá do Evangelho? É o mesmo esforço. É o mesmo esforço. Só que eu preciso colocar isso no meu íntimo, na construção do meu reino. Porque a gente quer chegar lá, né? Ficar com Jesus, com os espíritos elevados, mas todo mundo quer, né? Achando que vai ficar no ócio, né? Vai ter vida boa. Mas não é, né? São os que mais trabalham. Mas a gente quer chegar lá. Mas qual é o esforço diário que eu venho fazendo para aprimorar quem eu sou? Para desenvolver as virtudes que eu ainda não construí em mim, que eu não construí para ganhar o reino de Deus, não é verdade? Porque é assim que eu vou me tornar um espírito perfeito, não é? Construindo as virtudes que Jesus tem. Quais são as virtudes que Jesus tem? Da caridade, da tolerância, da paciência. Como é difícil, né? No dia a dia a gente exercitar essa paciência. Que virtude, né? Que nos exige tanto, nas mínimas coisas, né? Numa fila, num trânsito, com um companheiro que nos confronta, não é? Porque a gente não gosta de ser questionado, né?
A gente gosta quando as pessoas falam, vamos fazer isso. Do seu jeito é melhor. Eu concordo com você, é tão bom, né? Dá uma tranquilidade, né? Por quê? Porque não dá trabalho. Você não precisa se renovar. Você não precisa reaprender ou aprender coisas que você ainda nem sabe. Você vai ali naquilo que está confortável para você, né? Eu já sei, faço isso há tanto tempo, vou continuar fazendo assim que está fácil. Não está fácil. É engano nosso. É ilusão nossa. Achar que está indo no caminho certo. Porque se eu tenho dor e sofrimento, alguma coisa está errada, não tá? Porque aí a gente volta lá. Se ninguém nasceu para sofrer, ninguém reencarnou para fracassar, por que as coisas não estão dando certo na minha vida? Porque Deus é mau? Quer nos castigar? Não, isso a gente já sabe, né? A gente já tem certeza disso, não é? Ou não? Não sentir firmeza. Mas a gente pressupõe que Deus não nos quer ver. Deus não nos quer ver sofrendo. Ele quer que a gente seja o quê? Feliz, né, cara? Ele quer que a gente seja feliz. Agora, eu consigo hoje parar e refletir neste momento da minha vida o que me impede de ser feliz. O que está me impedindo? E não adianta a gente falar, é o vizinho, é o cunhado, é o sogro, é o filho, é o pai, né? Não adianta, porque a gente já sabe que também essa desculpa não cola. O que me impede de ser feliz? São sentimentos que habitam aqui dentro de mim. Porque o cunhado, o vizinho, o pai, o filho, eles só fazem despertar algo que está dentro de mim. Se eu não sou uma pessoa irritada, né? Nada do que os outros façam vai me irritar, não é? Porque às vezes a gente conhece gente, não é? Eu conheço pessoas assim, olha, a pessoa não se abala, né? O mundo pode estar caindo, é aquela serenidade. Então não importa o que o outro faça. O que importa é eu prestar atenção nos sentimentos que estão dentro de mim. Porque eu posso até me separar do meu marido, eu posso mudar de país, eu posso mudar de emprego, né? Porque o meu chefe me deixa louca. Eu posso fazer tudo isso, não posso? Mas quando eu chegar lá no outro emprego, quando eu chegar lá no outro casamento, quando eu chegar lá no outro país, eu vou encontrar o quê? Pessoas muito parecidas, não é? Vocês já ouviram essa história? Das pessoas reclamando, né? Mudei de emprego, não adiantou nada, continua. Então, gente, por que será? Né? Por que será? Então eu posso fugir de tudo. Eu posso fugir das pessoas, eu posso fugir dos ambientes que me são aversivos, mas eu não posso fugir de mim. Eu posso até ficar adiando esse encontro, né? Eu posso adiar esse encontro comigo mesmo, é um direito meu. E Deus respeita isso, né? Ele respeita. Se eu não quiser, não dou conta agora. Tudo bem. Qual é o problema? Vou só adiar e atrasar o meu progresso. Mas eu vou caminhar. A passo de formiguinha, mas vou. Então eu posso, sim, dizer, não quero mexer nisso agora. Não adianta, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, né? Tem gente que fala isso. Não vou mudar. É um direito nosso. Mas não se esqueçam das consequências, elas virão. Eu vou continuar tendo os mesmos conflitos. Eu vou continuar tendo os mesmos tormentos, as mesmas aflições. Porque eu não consigo fugir dessa realidade, que é a minha realidade íntima.
de quem eu sou. Então, enquanto a gente não se deparar, não acordar, não despertar e olhar para dentro de nós com essa verdade, a gente vai estar perdendo tempo. Vai estar perdendo tempo de quê? De ser feliz. Porque a gente não quer ser feliz? A gente fala isso, né? Eu quero ser feliz, não é? A gente busca felicidade, não é? Porque a não ser que tenha uma patologia, né? As pessoas que têm algum distúrbio, tudo bem. Mas normalmente não. A gente busca a felicidade, a paz, a harmonia, não é isso? A gente deseja, né? Final do ano, aniversário, né? Que Deus te abençoe, tenha paz, tenha saúde. Mas o que eu faço no meu dia a dia para ter essas conquistas? Porque elas não vão cair do céu, né? Às vezes a gente queria, né? Vai lá na casa de Jesus, faz tratamento. Tomara que Josefa resolva, né? Mas não é, né? Ela sim, ela ampara. E como, né? Quem já passou ali sabe. Né? O amparo que a gente recebe na casa de Jesus. Né? Essa casa abençoada. Mas é o amparo, é o aconchego, é o revigor, né? É o fortalecimento. Isso a gente tem para fazer a nossa parte. O trabalho íntimo. Porque não seria justo, não é? Jesus, Josefa, os nossos mentores, pode deixar, Simone, que eu resolvo tudo para você. É justo? A conquista vai ser meritória? A gente não faz isso para os nossos filhos, né? A gente até muitas vezes tem vontade, tenta passar a mão na cabeça, mas a gente, né, prepara para seguir o caminho, não é isso? Vai lá, ver às vezes o filho sofrer, né? É duro, né? Mas é o caminhar dele. O que a gente faz? Fica do lado, dá apoio, encoraja, né? É isso que a gente faz. Mas a gente não pode pegar, tirar ele do lugar dele, né? Deixa que eu faço isso por você. Porque ele não vai aprender, né? Não vai vivenciar as questões que ele precisa. Então, com a espiritualidade maior, é a mesma coisa. Ele nos quer ver, eles nos querem ver crescer. Vencer o mundo. É isso que Jesus quer de nós. E para vencer o mundo, é preciso lucidez. Porque enquanto a gente está se iludindo com as coisas do mundo, com as distrações, porque tem muitas, né? A gente se distrai bem fácil, né? Com as questões materiais, né? A gente vai se afastando da nossa essência, que é espiritual. Somos espíritos. A gente está aqui nesse plano físico, mas não somos daqui, né? A gente esquece disso fácil, né? A gente vai se distraindo por aí e vai se afastando de Jesus. Aí quanto mais a gente se afasta, mais a gente vai sofrer. Porque a gente está se desligando daquilo que é o nosso alimento, não é? Jesus é um alimento. O Evangelho que fala das suas experiências é o que nos alimenta. Não é verdade? Quando a gente lê, quando a gente, né, faz a reflexão, né, no domingo aqui, como é que a gente sai daqui revigorado, não é? Nossa, parece que, né, não precisa mais nada, né? Por quê? Porque aquilo vem ao encontro do que a gente veio buscar. Porque quando a gente está lá no plano espiritual, a gente se propõe a isso, a vivenciar esse evangelho, que é a lei de amor. A gente vem aqui para aprender a amar, para desenvolver o amor, para desenvolver o perdão. E aí a gente vai se desviando, esquecendo, ficando sem tempo, né? Às vezes a gente não tem nem tempo para as coisas de Jesus, para as coisas do Espírito. Tá na última hora.
Ai, é o dia do evangelho, nossa, não vai dar para fazer hoje. E aí o que acontece? Vem a dor, porque não é da nossa natureza. Não é a nossa natureza. A nossa natureza é divina. Foi quem nos criou. É divina a nossa natureza. Nós nascemos para sermos criaturas divinas, perfeitas. O nosso propósito é esse. Se a gente se desvia disso, é dor. Não tem outro, é aflição, é tormento. E aí vem Jesus e nos fala: tende bom ânimo, não desanime, é o que ele fala para Bartolomeu. Se esforce, vença a si mesmo, porque esse é o nosso desafio. E as palavras de Jesus não eram jogadas ao vento, né? Jesus não pronunciava nada sem ter um objetivo, né? Ficar jogando conversa fora, que nem a gente, né? Que fica de papo furado, né? Tudo ele tinha um propósito. Cada palavra dele, cada ensinamento, ele ia lá e colocava aquilo para que hoje a gente possa ler, relembrar e fazer. Só que a gente conhece, acha bonito e guarda na gaveta. E aí fica como? Sem esse exercício da caridade. Será que a gente tem? Será que uma das respostas para aquela pergunta do que nos impede de ser feliz não é a falta da caridade também? E não é só a caridade material, porque a caridade material a gente faz sim, todo mundo é capaz disso, né? A gente nos conhecemos aqui e sabemos que a gente se desdobra, né? Que a gente se esforça, porque ela é importante também, é um exercício de amor, né? Mas e aquelas pequenas caridades, aquelas sutilezas do dia a dia que a gente acaba deixando passar batido? Que é uma palavra gentil, que é uma palavra de consolo, que às vezes é se calar, não é falar. São essas nuances do dia a dia que muitas vezes a gente se perde e perde a oportunidade de ser feliz. Porque, como eu estava falando, a palavra ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Ela pode ter dois destinos: destruir ou reerguer, não é? Com uma palavra a gente consegue erguer uma pessoa, não é? Através do consolo, do amparo, do encorajamento. Mas muitas vezes a gente usa esse dom nosso para destruir sonhos, destruir sentimentos, porque a gente muitas vezes consegue ferir através da palavra. E é muito simples evitar isso, né? Muito simples. É só se calar. Mas é que, na maioria das vezes, a gente tem tanta necessidade de mostrar que temos razão, que somos os certos, os donos da verdade. Às vezes a gente bate boca até com Deus, né? Por que isso foi acontecer comigo? Como é que pode? Sou uma pessoa dedicada lá na casa de Jesus, faço um monte de coisa, agora vem isso na minha vida, não é? A gente bate boca com Deus. Aquele que é a inteligência suprema, que sabe tudo o que é melhor para nós. Se veio a doença, é isso que você precisa. Entenda a função dela hoje na sua vida. Se veio o desemprego,
É isso que você... Lógico, a não ser que você fique lá também, né? Não faça esforço nenhum. Mas a gente conhece pessoas que estão ali, né? Se esforçando e não conseguem. Entenda o que essa situação está querendo trazer de aprendizado para você. Está querendo favorecer o seu crescimento. Tudo é material para que a gente se desenvolva. Reclamar é clamar 2 vezes por aquilo que está acontecendo para nós. Já dizia Emmanuel. É reclamar. Não tem nada produtivo nessa atitude, né? E quantas vezes a gente reclama? Quantas vezes a gente reclama da situação que a gente está hoje, né? Vamos pegar a lição de Bartolomeu para um momento difícil que a gente vive, não é? No nosso país, no mundo. E o que a gente faz com isso? Nós que somos conhecedores da Boa Nova, do Evangelho, que palavras de consolo, de encorajamento, a gente leva para aqueles que convivem conosco. Será que muitas vezes a gente não acaba caindo na mesmice e até reforçando essa situação difícil? É mesmo, tudo corrupto, ninguém tem mais jeito. O Brasil não tem jeito, o mundo não tem jeito. É essa lição que Jesus dá para nós ou não? É o olhar diferenciado que a doutrina abençoada também nos permite ter, né? Estamos num momento de transição. As coisas estão acontecendo mesmo, que é para a gente o quê? Colocar à prova o que nós já sabemos. Porque ser paciente, resignado, quando tudo está bom, é fácil, né? Ai, obrigado. Ser grato a Deus quando a minha vida tá boa, tá tudo zeradinho. Ai, que bênção. Ai, só tenho a agradecer, né, gente? Tem momentos que a gente fala isso. Nossa, só agradeço. Não tem nada para pedir. Mas e quando as bênçãos não são boas aos nossos olhos? Eu também tenho que agradecer. É providência divina. Deus provê tudo. Só que eu só vejo as coisas quando estão boas. Eu preciso entender. Esse é o nosso desafio. Entender o momento que vivemos, a situação que estamos passando e o que ela está favorecendo o meu crescimento. Sem terceirizar. Porque isso já não cola mais. Colocar a culpa no outro já era. Não cola. Sou eu. Eu comigo mesmo. Vai sempre ser isso. Sempre. A hora que a gente voltar para casa, né, que os espíritos nos relatam, nos falam, o quanto, né, há de dor pelas oportunidades que a gente deixou de passar, que a gente deixou passar, pelas oportunidades perdidas de crescimento. Então vamos aproveitar esse momento em que a gente vem até aqui, né? Que é um momentinho do dia que a gente pelo menos para refletir um pouco, né? Para se questionar e poder sair daqui certos de que ainda que as coisas não estejam do jeito que a gente gostaria, elas estão do jeito que precisam ser. Porque Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. Isso é uma verdade que a gente precisa ter 100% de certeza. Não existe outra possibilidade. Não existe injustiça por parte de Deus. Existe desvios nossos daquele caminhar, daquele caminho reto
que a gente se propôs a traçar. Então, o quanto antes eu preciso acordar, despertar, olhar para dentro de mim, fazer essa análise muito sincera e honesta, para que eu possa dar o primeiro passo. Eu não preciso escolher um monte de coisa, né? Às vezes a gente escolhe só uma. Porque se for começar a ver, né? Uma. Aqui é mais fácil, né? Vamos começar pelo mais fácil, né? Aquela situação. O que eu posso fazer para promover um bem-estar maior em mim e naqueles que me rodeiam? Porque isso não é egoísmo, né? Egoísmo é querer o bem só para mim. Mas eu querer o bem para mim e para aqueles que estão à minha volta é perfeito. Porque quando a gente está feliz, as pessoas à nossa volta estão, não é? Quando eu estou me amando, eu consigo amar aqueles que estão à minha volta. Quando eu estou me respeitando, eu consigo respeitar aquele que está à minha volta. Quando eu sou tolerante com as minhas imperfeições, né? E não fico me julgando, me culpando, me penalizando pelas coisas erradas que eu ainda faço, eu vou conseguir ser tolerante com o outro. E aí eu vou conseguir me colocar no lugar do outro, entender que ele também tem o percurso dele, a caminhada dele, e que está nessa luta igual a minha. E não exigir dele coisas que eu ainda nem tenho construído em mim. A gente não faz isso? Espera, cobra do outro coisas que eu ainda não faço. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então eu preciso, em primeiro lugar, olhar para mim, reconhecer sim as coisas que eu preciso mudar, reconhecer sim as coisas boas que eu já construí e que eu trouxe comigo nessa encarnação, que são ferramentas, instrumentos para o meu crescimento espiritual, que vão me ajudar a superar e transformar as coisas que eu preciso. E aí, com este olhar muito verdadeiro, me amar, me respeitar, ser paciente com o meu tempo, porque é isso que Jesus faz com nós. Jesus nos respeita com toda a nossa imperfeição. Então a gente precisa entender e aplicar essa lição de Jesus para conosco também. Porque senão a gente vai ficar lutando contra nós. E não é isso que a gente precisa fazer. É trabalhar, né? Trabalhar aqui no mundo físico e aqui no nosso interior. Então, eu agradeço a paciência de vocês. Obrigado pela oportunidade da reflexão. E que a gente possa sair daqui revigorado, né? Com essa lição de esperança de Jesus. Que a gente possa sair com ele aqui dentro, né? Do nosso coração, da nossa mente. E levar isso para o nosso dia a dia, para as pessoas que convivem conosco. Que a gente possa sempre lembrar dele, das suas palavras, dos seus ensinamentos. E fazer assim uma perguntinha que eu tenho trazido muito para mim, né? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Faz toda a diferença. Nem sempre a gente consegue fazer igual, mas a gente faz melhor do que a gente já fazia. E esse é o passo, né? Esse é o processo. Então ter esse Jesus dentro de nós, não lá. Ali aquela imagem linda serve, né? Para nos fortalecer, para nos lembrar, para nos acalmar, não é? Mas a gente precisa ter ele aqui, internamente, para que ele vá conosco onde a gente estiver, né? Então eu desejo uma boa noite a todos, um bom resto de final de semana e que possamos sair daqui revigorados e acalentados por essa
mensagem de Jesus. Obrigada, boa noite.